Pensou naquele vídeo completo de Homem-Aranha que você gostaria de assistir? Origem, quadrinhos, filmes, poderes, fraquezas? Pois é, esse vídeo que você gostaria de assistir. Eu vou trazer absolutamente tudo pra vocês, pessoal. Fala galera, aqui é o Lucas e você está assistindo Super Over, o nosso canal de cultura pop aqui na internet. E preparem-se que esse vídeo tá recheado, hein? É por isso que eu vou contar com o like de vocês. A gente tá fazendo uma cobertura extensa aqui do Spider, então eu tô ligado que você, como fã, não vai deixar esse like passar. E a gente vai trazer tudo aqui também, pessoal, sobre o Doutor Estranho, sobre os vilões. Então não esquece de se inscrever para você não perder esses próximos vídeos e ativa o sininho das notificações, porque se você não ativar, o YouTube não vai notificar você. Obrigado de coração, vocês são demais. Então vamos lá pra origem. O Peter Parker, a gente sabe, é aquele típico jovem nerd. Durante uma excursão da escola para o laboratório, o Peter foi picado por uma aranha radioativa. Dessa picada, ele foi infectado por radiação, que deu para ele as habilidades aracnídeas que a gente conhece. A princípio, pessoal, ele queria usar esses poderes para o benefício próprio. Rapaz, foi até lutador de luta livre por um tempo, cara. Lembram daquele uniforme que ele criou para servir de roupa de lutador? Mas tudo muda quando o Peter presencia um assalto rolando. E mesmo ele podendo ajudar os policiais e pegar o bandido na fuga, galera, ele não fez. Quando questionado por que ele não ajudou, o Peter apenas respondeu que não era problema dele e que ele só quer focar nele mesmo. Essa decisão foi fatal, já que pouco tempo depois disso, o tio Ben foi assassinado. Quando o Peter foi atrás do assassino, ele descobriu que se tratava do mesmo cara que ele deixou escapar, e o Peter ficou arrasado, vocês sabem disso. Ele percebeu ali que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Desde então ele decidiu parar de usar os poderes para benefício próprio. E se tornou esse herói amigão da vizinhança que a gente conhece, né? E que é adorado, amado por todos, né, Stan Lee? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Você conhece a história completa do Homem-Aranha? Então comenta algum detalhe interessante da história do Aranha para mim. E fica até o final do vídeo, que eu quero saber se você sabia de todos esses detalhes que eu vou passar para vocês aqui nesse vídeo. Os filmes. A gente sabe da expectativa monstruosa de Homem-Aranha sem volta para casa. E como vocês sabem, a gente teve 3 aranhas, 3 versões do herói no cinema, nessa era moderna. A primeira foi interpretada pelo Tobey Maguire, na trilogia dirigida pelo Sam Raimi. A segunda foi interpretada pelo Andrew Garfield. Nos 2 filmes, o primeiro foi o reboot da franquia. E o atual, que é interpretado pelo Tom Holland, que faz parte do UCM, que é o universo cinematográfico da Marvel. A versão do Tobey tem uma origem e a trajetória mais parecida com os quadrinhos, com o Peter conseguindo os poderes, como eu acabei de explicar para vocês, sendo mordido por uma aranha durante a excursão da escola. Ao longo de toda a trilogia, o Aranha do Tobey enfrentou vários dilemas como herói, tanto como herói, né, como também como uma pessoa normal, lidando com o romance com a Mary Jane, a amizade conturbada ali com o Harry Osborn, perda súbita de poderes e claro, aquele simbionte que veio do espaço, rapaz, quem é ele? Ele também enfrentou inimigos como o Duende Verde, o Dr. Octopus, o Homem-Areia e o Venom, como eu falei pra vocês. E tudo isso é muito legal por conta da magia desses problemas como herói e os problemas da vida pessoal. Essa magia que o Stan Lee colocou nos nossos heróis. Isso é demais, galera. O Homem-Aranha do Andrew se destaca por ser bem mais descolado que o Tobey. Esse Peter também é movido pela vontade de saber a verdade por trás do desaparecimento dos seus pais, por exemplo. Ele começou a investigar, e isso levou ele até Oscorp, onde lá ele foi mordido pela aranha geneticamente modificada. E no caso do Andrew aqui, do Tom, do Peter do Andrew, né, foi assim que ele conseguiu os poderes. Nessa versão, Peter começou logo a ser um vigilante, mas era irresponsável. Sempre chegava tarde da noite. Ele acabou brigando com o tio Ben, que questionou essas saídas ali do Peter, né, por quê? E naquela mesma noite, o tio Ben acabou sendo assassinado por um assaltante quando ele estava procurando o Peter pela rua. E foi nesse momento, né, galera, que despertou aquele Peter furioso e se sentindo culpado por tudo que aconteceu. E passou a procurar o homem que matou o tio Ben. E engraçado que essa experiência fez ele perceber que tem que tratar os seus poderes com responsabilidade. Então o que ele fez? Ele decide ser um herói mais responsável. Aprimora o traje, cria ali os lançadores de teia, e assim surge
verdadeiramente o Homem-Aranha deste universo. Ao longo dos 2 filmes que ele estrelou, o Aranha do Andrew teve que lidar com os vilões como o Lagarto, o Electro, o Duende Verde, né, essa versão desse universo, e o Rhino, enquanto lidava ali com os problemas da sua vida pessoal também, como por exemplo, a vida amorosa com a Gwen Stacy, e também porque ele continuava buscando pela verdade por trás da morte dos seus pais. E por fim, o Homem-Aranha do MCU. Ele não teve ali as suas origens detalhadas, mas a gente sabe que ele é fã do Homem de Ferro desde pequeno. Aliás, deixa eu abrir um parêntese aqui. Tem uma animação agora do Homem-Aranha, um novo lançamento que aparentemente vai contar essa história de origem, tá bom? Aliás, os produtores disseram que seria chato. Como a gente viu já a história de origem ali nos filmes do Andrew, do Tobey, eles disseram que seria chato pro público contar novamente essa história. E agora, aparentemente, talvez, vão contar nessa animação. Mas continuando, o Peter acabou aparecendo, inclusive, fantasiado do herói no Homem de Ferro 2. Já na adolescência, ele foi mordido por uma aranha geneticamente modificada, sob circunstâncias não reveladas ainda, como eu falei pra vocês. E conseguiu esses poderes. Algum tempo depois, o tio Ben morreu, provavelmente, a gente acredita, por culpa do Peter, de alguma forma. E o Peter decidiu então virar um herói local. E de quebra conseguiu algumas views ali no YouTube, um Homem-Aranha moderno. Ele chamou a atenção do próprio Tony Stark, que recrutou, galera, o Homem-Aranha para lutar ao lado dele contra os Vingadores, os rebeldes, né, do Capitão América. E ele acabou aceitando, ganhando um novo traje com tecnologia alta, né? O high-tech. Desde então, o Homem-Aranha virou um discípulo do Homem de Ferro, né? Ele acabou atuando ali como um herói e se juntou, inclusive, aos Vingadores. Ao longo das aventuras solo e ao lado de outros heróis, esse Homem-Aranha enfrentou vilões como o Abutre, o Mistério e até o Thanos, galera. Caracas. E agora em Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, uma verdadeira legião de vilões, né? Peter Parker. Vamos falar agora especificamente do Peter Parker como pessoa, galera. Ele é um nerdão clássico, inteligente, praticamente um prodígio, né? Mas também tem um bom coração. Ele foi criado pelo tio Ben e a tia May, como a gente sabe, com muito amor e carinho. E se tornou um bom garoto, cara. Mesmo assim, a gente sabe que o Peter é ser humano, ele não é perfeito. Tá aí o charme que eu falei pra vocês do Stan Lee, né? Humanizar os heróis. O Peter, por exemplo, ele comete muitos erros. E já demonstrou ter muitas atitudes imaturas. Principalmente no início dessa carreira dele como herói, né? O próprio fato dele querer usar os poderes, a princípio, para benefício próprio. É prova disso. Mas com o tempo ele acabou se tornando um homem responsável, dedicado e com princípios. E fora dessa vida heróica, o Peter ele é conhecido principalmente pelas atividades dele como estudante. Tem lá o seu trabalho como fotógrafo também no Clarim Diário, onde na trilogia do Tobey ali, inclusive, ele aproveitou desse fato, né? Por conta dele ser o próprio herói, o próprio Homem-Aranha, e tirar fotos. Umas fotos da hora, hein, dele mesmo, pra poder vender pro J.J. Jameson, mão de vaca, hein? E fazer uma grana, né, galera? Todo mundo precisa de dinheiro, até o Homem-Aranha. E ele fez isso mesmo sabendo que o Jameson, ele usa essas fotos pra denegrir a imagem do Aranha. Agora vamos para a origem e história na HQ. A origem do Homem-Aranha eu praticamente já falei aqui para vocês. Além disso, a gente sabe que o Peter ele sofreu um pouco de bullying ali na escola. Aqui nos quadrinhos teve o lance, como eu falei, que é muito parecido, né, com a origem lá do Tobey. Ele vai para a excursão com a escola no laboratório, que mexia com radiação, a aranha geneticamente alterada morde a mão dele. A mordida altera a genética do Peter, dando a ele as habilidades, as características do Aranha, né? E aqui ele também usou os poderes dele em benefício próprio e descobriu a clássica frase do tio Ben: com grandes poderes vem grandes responsabilidades, virando assim, se tornando nos quadrinhos definitivamente o Homem-Aranha. E aquele amigão da vizinhança também, como nos filmes. Enquanto ele estudava, o Peter começou a trabalhar como fotógrafo também, freelancer, né? Lá no Clarim, onde o J.J. Jameson também se dedicava a acabar com o Homem-Aranha, que ele considera uma ameaça. Ou pra lançar títulos chamativos mesmo e ganhar dinheiro. Vocês conhecem o J.J. Jameson. Nesse meio tempo, ele começa uma relação amorosa ali com a Gwen Stacy. Mas, infelizmente, galera, a vida do Peter, ela seria cercada de tragédias.
Nesse meio tempo, vários inimigos começaram a surgir, como o Dr. Octopus, o Abutre e outros vilões que a gente conhece. Mas o que mais se destacou foi o Duende Verde, principalmente depois que ele descobriu a real identidade do Aranha, e pior ainda, foi o responsável pela morte da Gwen. E a morte da Gwen Stacy aqui nos quadrinhos foi um ponto crucial na história do Homem-Aranha. Talvez tão grande quanto a própria morte do Tio Ben. Demorou bastante pro Peter voltar a ter um romance, mas eventualmente ele encontraria ali o grande e verdadeiro amor da sua vida, que é a Mary Jane Watson. Algum tempo depois disso, o Homem-Aranha começou a participar de aventuras ali envolvendo outros heróis, como o Quarteto Fantástico, os Vingadores. Mas o que dá pra destacar aqui são as primeiras Guerras Secretas, porque nessa saga o Peter acaba descolando um novo uniforme preto cheio de regalias, galera. Com direito a teias orgânicas e a capacidade de se transformar em qualquer roupa. Quando ele volta pra Terra, o Peter ficou com esse uniforme por um tempo, até descobrir com a ajuda do Senhor Fantástico que aquela roupa era, na verdade, um simbionte alienígena. O Peter então se livra do simbionte e esse acaba se juntando com outro cara que não gostava nem um pouco do Homem-Aranha. Sim, eu tô falando do Ed Brock. Eu já contei essa história pra vocês na origem do Venom, hein? Vou deixar esse vídeo sugerido, inclusive, pra vocês. Tem muita coisa lá além disso. Quando o Ed se juntou com o simbionte, o Venom nasceu. Do Venom surgiria outro vilão que seria um dos mais sanguinários, ai que delícia, de todo o panteão de vilões, galera, do Homem-Aranha, que é o Carnificina. Já falei da origem do Carnificina aqui no canal também. Vou deixar o vídeo sugerido. Mas se tem uma coisa boa do surgimento do Carnificina é que isso acabou resultando no Homem-Aranha e no Venom, resolvendo ali as diferenças que eles tinham, né, e virando aliados. Olha que loucura. Nesse meio tempo, muita coisa boa também aconteceu, já que o Peter e a Mary Jane se casaram finalmente. Claro que a essa altura do campeonato, ele não é mais um estudante. O Peter, inclusive, já se formou na faculdade, onde entra a história do Ben Reilly, o clone do Peter, criado pelo vilão Chacal. Vários rolos, galera, aconteceram nessa história aqui, com direito, inclusive, ao Peter pensar que, na verdade, ele era o clone, e o Ben Reilly era o original. E pra vocês terem noção, o Peter chegou a aposentar o manto do herói, galera, dando o cargo do Homem-Aranha pro Ben Reilly, para poder se dedicar a Mary Jane e tal, que tava grávida na época. Mas a perda do bebê, seguindo com a volta do Duende Verde e da morte do Ben Reilly, acabaram fazendo o Peter voltar a ser o Homem-Aranha, depois de um bom tempo fora. A vida do Peter continuou assim, com ele enfrentando vilões atrás de vilões, vivendo ali sua vida ao lado da Mary Jane e da Tia May, mas as coisas voltaram a ficar complicadas durante a Guerra Civil, já que aqui o Peter é convencido pelo Tony Stark a revelar a sua identidade secreta para o público, como forma de mostrar o seu apoio ali ao registro dos super-humanos. E galera, essa foi de longe a maior cagada que o Peter já fez, já que isso resultou em diversas tragédias, como por exemplo a Tia May sendo gravemente ferida pelos inimigos do Homem-Aranha. Isso sem falar que o próprio Peter depois mudou de lado e passou a lutar ao lado do Capitão América contra o registro dos super-humanos. Para tentar reverter isso, o Peter tentou recorrer à magia para fazer todos esquecerem que ele era o Homem-Aranha, que ele é, na verdade, o Homem-Aranha. Isso levou ele a fazer um pacto com ninguém mais, ninguém menos que o Mephisto, que conseguiu fazer todo mundo esquecer da identidade dele, do Peter. Mas o preço, galera, pago foi bem alto. O Mephisto apagou da timeline o fato do Peter ter revelado a identidade secreta dele para o mundo. Mas em contrapartida, apagou da história o casamento do Peter com a Mary Jane, por exemplo. Ou seja, por um lado, ninguém mais sabe que o Peter é o Homem-Aranha. Era o Homem-Aranha. Mas em compensação, o Peter e a Mary Jane não eram mais casados. E eles não estavam nem namorando, tá? E sequer, galera, eles lembravam um do outro. Sequer eles lembravam que foram um casal um dia. E o interessante disso é que a história do Homem-Aranha, a partir daqui, foi parcialmente rebootada, vai? Teve um reboot. Mas é lógico que isso não impediu a vida dele de ser complicado. Isso porque a partir daqui começou a rolar a fase do Homem-Aranha superior, quando um moribundo, o Dr. Octopus, atrai o Homem-Aranha para uma armadilha e troca de mente com o Peter, pouco antes do seu corpo falecer. Então o que aconteceu? O Peter morre no corpo do Dr. Octopus, e agora o próprio Dr. Octopus
tava no corpo do Peter, olha que loucura. Se tornando agora o novo Homem-Aranha. E por um tempo, o Dr. Octopus assumiu o manto do herói, se denominando o Homem-Aranha Superior. Mas depois de muitas conversas e até de algumas coisinhas boas ali, o Otto elevou o status do Peter, que até se tornou o CEO de uma empresa. A consciência do Peter começou a voltar, revelando que ele ainda existia ali no subconsciente. E no final, galera, o Otto percebeu que o Peter era o verdadeiro Homem-Aranha Superior e permitiu que o Peter voltasse a assumir o controle do seu próprio corpo. Depois que voltou a assumir o controle da vida dele, o Peter começa a reconstruir tudo o que o Otto destruiu. E ele acabou se envolvendo em uma das maiores sagas da história, galera. Sim, eu tô falando do Aranhaverso. A cereja do bolo, rapaz! Aqui, várias versões alternativas do Homem-Aranha se unem para enfrentar um inimigo que estava matando homens e mulheres aranhas em todo o multiverso. Homem-Aranha sem volta para casa, a gente quer ver isso nos cinemas. Daqui pra frente. Principais características. Pessoal, uma das principais características do Homem-Aranha é o senso de humor. Quando ele veste o traje de Homem-Aranha, o Peter costuma ali sempre mandar, o Homem-Aranha várias piadinhas, trocadilhos. E isso faz, além da gente dar risada, até outras pessoas, inclusive outros heróis, não levarem ele tão a sério. Mas o que acontece? Por conta desse perfil dele de piadista, o Homem-Aranha ele é cheio de traumas e ressentimentos até quanto às falhas dele. Outra característica é a genialidade, O Peter é um prodígio, como eu falei pra vocês, um inventor genial. E nos quadrinhos, ele que criou os lançadores de teia sozinho. A teia orgânica só nos filmes do Tobey, viu? E a genialidade do Peter é tão grande que quando o Dr. Octopus tava no seu corpo, atuando lá como o Aranha Superior, ele ficou indignado pelo Peter, sendo um gênio que ele era, não ter doutorado ainda. Olha que loucura. Agora vamos para as curiosidades. E galera, o Homem-Aranha é um dos heróis mais humanos criados pela Marvel. Uma característica que mais chama atenção nele é o fato de que ele é gente como a gente. O Peter não é um herói que é vangloriado no final. É o cara que trabalha duro, às vezes tá sem grana, mas no final, aliás, quase sempre, tá com uma tonelada de conta pra pagar, problemas pessoais, um chefe mala e por aí vai. E é exatamente por isso que a gente se identifica com o Homem-Aranha. E isso é com certeza um dos principais fatores que tornam o Homem-Aranha um personagem tão popular. Eu vi uma vez uma entrevista do Stan Lee, como ele criou e por que ele criou o Homem-Aranha, o que o chefe dele falou quando ele criou, o Homem-Aranha. Cara, como é que você vai fazer um herói adolescente que tem problemas pessoais? As pessoas não vão se identificar com isso, que besteira! E depois que foi lançado o grande sucesso que foi, e as pessoas fingindo ali pro Stan Lee, nossa, a gente sabia, que ia ser um grande sucesso, enfim. Stan Lee, que Deus o tenha em um bom lugar. Todos os Homens-Aranhas. Ao longo dos anos, galera, que se passaram, o Peter foi sim o principal Homem-Aranha. Mas ele não foi o único. Como eu falei, ao longo da história do herói, o Ben Reilly, que foi um clone do Peter criado pelo Chacal, ele e o Peter se tornaram praticamente irmãos. E durante a saga do clone, o Ben assumiu o nome de Aranha Escarlate, virando uma espécie de parceiro do Homem-Aranha. Quando rolou aquela história onde o Peter passou a achar que era um clone e o Ben era o original, o Peter decidiu se aposentar da vida heróica para se dedicar à sua família. E como eu falei para vocês, o Ben Reilly virou o novo Homem-Aranha, Aranhaverso. Entre as principais versões alternativas do Homem-Aranha, a gente vai ter o Miles Morales, do universo Ultimate, que virou o Homem-Aranha depois da morte do Peter, daquele universo. Tem também o Homem-Aranha 2099, que é um cara chamado Miguel O'Hara, que vive num futuro alternativo. O Homem-Aranha Noir é uma versão alternativa do Peter que vive numa versão alternativa da década de 30. Fora isso, a gente tem também versões femininas, como a Spider-Gwen, vinda de uma realidade onde a Gwen Stacy foi mordida pela aranha e virou heroína. Enquanto o Peter, galera, é quem acaba morrendo. Olha que loucura. Tem também a Mayday Parker, a filha do Peter e da Mary Jane, que veio de uma realidade alternativa e acabou herdando os poderes do pai e virando uma Mulher-Aranha. Para finalizar os destaques, a gente tem o Porco-Aranha, que é uma versão do herói que veio de um universo onde todos os heróis ali são animais, mano. Ai, caramba. Animais antropomórficos, caracas, que doideira. Eu não sei se você sabia, mas o Homem-Aranha já foi membro, inclusive, do Quarteto Fantástico.
exatamente no início da carreira, ele queria lá entrar para a equipe, como um possível quinto membro. Isso porque, pensando que o Quarteto Fantástico ganhava uma boa grana por esses serviços heróicos, né? Mas no final, Peter acabou ficando na carreira solo mesmo. Inclusive, galera, o primeiro What If que foi feito pela Marvel foi justamente uma história mostrando o que aconteceria se o Homem-Aranha entrasse pro Quarteto Fantástico. E curiosamente, anos depois, o Aranha de fato entrou para essa equipe, substituindo o Tocha Humana, em uma formação feita pela Fundação Futuro. Aliás, o Homem-Aranha e o Tocha Humana são grandes amigos. Poderes do Homem-Aranha. O Aranha tem força sobre-humana, é capaz de escalar paredes, extremamente ágil e veloz, tem um reflexo de dar inveja, e ao contrário do que muitos pensam, viu pessoal? Principalmente aqueles que conhecem o Homem-Aranha dos filmes do Tobey, como eu falei pra vocês, as teias não são orgânicas não, elas são artificiais, tá? O próprio Peter construiu o lançador de teias, que ele coloca lá nos pulsos. O intelecto do Peter Parker também pode ser considerado uma grande habilidade do herói. Agora e as fraquezas, Lucas? O que pode ser considerada a maior fraqueza, assim, do Peter? Galera, eu acho que é o senso de responsabilidade. Quando um inimigo descobre algum ente querido do Peter, do Aranha, a vida dele fica bem complicada. Mas, como a gente já viu, ele sempre consegue dar a volta por cima e ser o herói que a cidade e o mundo inteiro precisa. Galera, é isso. E aí, valeu a pena o like de vocês? Como eu prometi lá no início do vídeo, a gente trouxe tudo sobre o Aranha, mastigado, resumido nos detalhes para vocês. Agora eu conto com a inscrição para vocês assistirem os próximos vídeos que a gente vai trazer aqui, que a gente está produzindo com muito carinho para vocês. Vai rolar Doutor Estranho, Electro, Lagarto, muita coisa. Comentem também, tá? Tô sentindo falta dos comentários de vocês, hein? Conto com apoio. Mas é isso, pessoal. Um beijo, um abraço. Fui! Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.